Olá pessoal, tô de volta, né, como eu prometi, para falar, né, sobre o boleto de avaliação de exame prático de direção veicular, que é aquele boleto que você já conhece, que fica na mão do examinador do Detran, que ele vai avaliar você no dia em que você for fazer a prova do Detran, ok? Ficou faltando esse último tópico, que é as faltas leves, que tem o valor de 1 ponto. Eu já falei das faltas eliminatórias, já falei das faltas graves 3 pontos e falei também das médias que tem o valor de 2 pontos. Então ficou faltando esse último aqui, que é o último tópico, das faltas leves, que tem o valor de 1 ponto. Você pode pensar assim, mas 1 ponto, pois esse 1 ponto pode fazer muita diferença se caso você, quando for fazer a prova e de repente tiver uma falta de 3 pontos, esse 1 ponto pode ser decisivo, porque 3 mais 1 é 4 e 4 pontos você reprova direto, ok? Então eu estou com o meu amigo aqui e aluno Eduardo Macedo, ele vai estar lendo para mim linha por linha, né, dessas faltas leves, e eu vou estar explicando para você, ok? Beleza. Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado. Provocar movimentos irregulares. Essa é a primeira falta, a primeira linha da falta leve. Como que acontece isso? Como? Simples. Lembra que os pedais aqui, tanto do freio quanto do acelerador, eles são sensíveis, muito sensíveis. Então, quando você pisa no pedal do freio, nas frenagens para parar o carro, se caso você pisar com força, né, com muita força, o carro ele vai dar um tranco, né? Ele vai parar assim repentinamente e o examinador ele vai balançar dentro do carro aqui, ok? Então ele vai te enquadrar nessa falta de movimento irregular. Um outro movimento que acontece constantemente são na troca de marchas. Por exemplo, quando você vai passar da primeira marcha para a segunda marcha, se você também tirar o pé da embreagem com muita força, muito rápido, então vai dar um tranco no veículo, ok? Vai dar um tranco, e isso é considerado um movimento irregular também. Então prestar muita atenção com esses movimentos, porque 1 ponto pode ser fatal na hora que você for fazer a sua prova, ok? Bora lá. Ajustar corretamente o banco do veículo destinado ao condutor. Aí fala de ajustar o banco, né? Muito simples. Então, quando você entra dentro do veículo para fazer a prova, o examinador já vai estar aqui ou ele vai entrar depois. Então, você entrando dentro do veículo, a primeira coisa que você vai fazer é ajustar o banco. É a primeira de todas. Você tem que ajustar direitinho o banco e depois vem os retrovisores, ok? E você vai colocar o cinto de segurança. Só que o banco, ele é primordial para você fazer uma prova perfeita, direitinho. Porque se o banco não estiver corretamente ajustado, o seu pé não vai alcançar o pedal corretamente, certinho. Então cuidado, caso você não ajuste o banco corretamente, quando você estiver durante a prova, você parar e ajustar, ele vai tirar 1 ponto, ok? Próximo. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. Aí já vai para os retrovisores, ok? Aí quando você entra, você fala assim, nossa, incrível, os retrovisores estão perfeitos para mim, então não preciso ajustar. Não, precisa sim. Então você precisa pelo menos colocar a mão nos espelhos. Mesmo que eles estiverem ajustados, você precisa colocar a mão. Porque o examinador, ele não vai saber, ele não vai entender que você quis ajustar os espelhos. Então precisa ajustar corretamente para você fazer uma boa prova, ok? Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento. Significa quando você coloca a segunda marcha. Você sai com o veículo primeira marcha. Então você vai acelerar, ok? E vai colocar a segunda marcha, ok? Então, veja bem, depois que você colocou essa marcha e a segunda marcha, você tem que tirar o seu pé do pedal da embreagem e deixar na lateral, no descanso, que fica bem do lado da embreagem, tá? O que é apoiar? É quando você já troca a marcha para a segunda e ainda fica com o pezinho lá apoiado. Então não pode, o examinador vai estar olhando no pedal no seu pé e vai verificar que você está com
pé encostado no pedal de embreagem e ele vai tirar um ponto seu, ok? Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo. Instrumento do painel do veículo significa as luzes do painel. Todas as luzes que você vê quando você gira a chave, que a gente fala que você vai girar a chave antes de ligar, que é o ponto de ignição. O que acontece? As luzes acendem, ok ou não? Só que, veja bem, a maioria das bancas do Detran, onde você vai fazer a sua aula, no caso, a sua prova, ele não vai te pedir. Ele não vai pedir, mas o ideal seria você estudar essas luzes, porque tem bancada, né, banca do Detran, aonde o examinador também pede para interpretar. Geralmente são três instrumentos, que são 3 luzes, tá bom? Mas eu não vou estar falando para você aqui, tá? Porque na nossa banca, por exemplo, o examinador não pede para interpretar nenhum instrumento do painel, que são as luzes, ok? Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada. Então, dar partida ao veículo com a injeção ligada, de tração ligada, significa quando você vai ligar o carro, você vai girar a chave, que vai entrar no ponto de ignição, e depois você vai girar para ligar o carro. Caso você não perceba, não esteja com o pé na embreagem, e aí você liga o carro, e a marcha está engatada, por exemplo, na primeira, você não percebeu, o carro vai dar um tranco automaticamente para frente. Então ele vai te tirar um ponto, porque ele vai te enquadrar nessa falta, tá, ok? Que é da injeção de tração ligada. Então você tem que ficar muito atento também com isso, verificar se a marcha está no ponto morto, pisar de preferência no pedal do freio e também na embreagem até o final, para poder ligar o veículo, ok? Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro. Isso é uma coisa que é muito difícil acontecer, ok? Porque você vai perceber, né? Quando você ligar o carro, você vai sinalizar com seta para a esquerda, e você também vai desativar o freio de mão, vai estar pronto para colocar o veículo em movimento, e aí de repente você começa a tentar fazer o ponto da embreagem, aquele ponto de ignição, para dar início. E você fala assim, ué, mas o carro não vai, o que está acontecendo? Porque você não colocou a primeira marcha. Então você está tentando movimentar o carro, sendo que ele está no ponto neutro. Isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer também. Se ele perceber que você está demorando para sair porque está no ponto neutro, porque você não colocou na primeira marcha, ele vai te enquadrar nessa falta aí, um ponto, ok? Cometer qualquer outra infração de natureza leve. Vou falar uma para vocês, tá? Uma que especificamente que acontece bastante nas provas, tá? Quando você vai fazer lá o exame e tal. Quando você estiver estacionando o veículo, por exemplo, você vai estacionar o veículo, tá? Isso não é contado para baliza, é contado para quando você vai estacionar o veículo na prova, no final da prova. Quando você está chegando no último estágio da prova, que você vai estacionar o carro na guia, né? Bem perto do meio fio. Então o que acontece? Essa falta aí é quando você fica longe da guia. É o contrário de você avançar o meio fio, que você reprova direto, que é tocar na guia. Caso você fique longe, a mais de 40 centímetros da guia, então o que acontece? Você perde um ponto, porque fica registrado essa parte aí, ok? Então muita atenção na hora do estacionamento, para não deixar o veículo muito longe do meio fio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou terminando aqui, tá? Um abraço a todos e até mais.